A interpretação de Hebreus 9:23, parte 2. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos o estudo de um dos artigos do livro A Luz de Hebreus, o artigo que fala de contaminação, purificação e Hebreus 9:23, escrito pelo erudito adventista William Johnson, ok? Então agora nós estamos fazendo a segunda parte da avaliação, da interpretação de Hebreus 9:23, para retomar um pouco, para contextualizar aquilo que vai ser concluído a partir de agora. É o seguinte, Hebreus 9:23 é um texto importante, interessante, polêmico e que trabalha com a noção de que é necessário haver uma purificação nas coisas celestiais. A maioria dos comentaristas da carta aos Hebreus não trabalha com a noção de purificação do santuário celestial como um lugar real, que a purificação do santuário terrestre era uma figura e sombra desta purificação do santuário e etc., que basicamente é o centro da fé adventista em relação a tais questões distintivas do entendimento da nossa denominação. Então esse é um assunto bem extenso, bem polêmico, bem interessante. Existem muitos ataques contra o conceito adventista em relação a tudo isso, uma vez que tais conceitos não são comumente conhecidos e explicados, e geralmente são vistos pelos críticos de uma forma bem negativa, que tentam inclusive colocar interpretações bem negativas na cabeça das pessoas religiosas de uma forma geral, para que achem que tudo isso é besteira, tudo isso é heresia, tudo isso é um afastamento da ortodoxia e da verdade e do cristianismo histórico, seja ele católico ou protestante, etc. De qualquer forma, os adventistas são guiados pela noção de que nós temos que obedecer à palavra de Deus. E até aqui, nós não encontramos interpretação alternativa à interpretação adventista que pudesse ser convincente para nós em relação a que se refere Hebreus 9:23, e por causa disso nós continuamos mantendo a noção de que aqui se trata da purificação do santuário celestial, que vai ter o seu paralelo lá em Daniel capítulo 8, versículo 14, ok? Esses todos são entendimentos polêmicos e controvertidos e contestados e etc., mas nós, como adventistas, não encontramos nessas polêmicas, controvérsias ou discordâncias razões para renunciar ao nosso próprio entendimento, ok? Então, com isso tudo em mente, vamos tratar algumas questões aqui que o William Johnson coloca a partir da exegese de Hebreus 9:23 como realmente indicando a purificação do santuário celestial. Ele diz o seguinte: nosso trabalho neste livro tem demonstrado a necessidade de ouvir a voz de Hebreus. Devemos evitar o erro de importar ou sobrepor outras categorias à linguagem do culto. Ao fazermos esta observação, não defendemos uma literalidade rígida. Apenas pedimos que se permita ao autor explicar seu significado sem nos colocarmos no seu caminho. Se considerarmos sua linguagem no seu real teor, isso nos causa um problema conceitual, então devemos estar preparados para reavaliarmos os nossos conceitos. Dada a estrutura geral do esquema teológico de contaminação e purificação pelo sangue, tal reavaliação nos levará a uma maior unidade lógica e teológica no desenvolvimento total de nossa teologia. Então, a ideia, basicamente, aqui é o seguinte: todo esse livro, que inclusive tem vários artigos escritos pelo William Johnson e por outros eruditos adventistas, toda a ideia do livro é o seguinte: quais são as contribuições da carta aos Hebreus para a teologia adventista? Será que os entendimentos tradicionais dos pioneiros em relação à doutrina do santuário são corretas em relação à exegese da carta aos Hebreus? E esse é o ponto. E para a gente avaliar isso, não basta a gente fazer uma leitura enviesada de Hebreus para colocar no livro as nossas ideias. E isso também é verdade em relação aos críticos que criticam a teologia adventista. Nós não devemos estudar Hebreus para colocar os nossos entendimentos anti-adventistas na carta. Então, independentemente de que lado você esteja dentro das discussões a respeito da carta aos Hebreus e do adventismo do sétimo dia, o importante é ouvir o que a carta tem a nos dizer.
E aí o que o William Johnson diz? Nós devemos evitar, para a gente poder ouvir a voz da carta aos Hebreus, importar ou sobrepor outras categorias à linguagem do culto, certo? Se você tem um problema conceitual de que o céu é puro e perfeito e não tem nada lá contaminado a ser purificado, mas aqui a carta aos Hebreus está dizendo que é necessário que as coisas celestiais sejam purificadas com sacrifícios superiores aos sacrifícios de animais do Antigo Testamento, então por mais difícil que esse conceito seja para você, você deve entender que esta é uma linguagem bíblica e deve ser trabalhada biblicamente. Não sob a autoridade de uma denominação XY. Você, por exemplo, pode discordar da interpretação adventista sobre a purificação do santuário, mas você não pode negar que Hebreus 9:23 trata da purificação do santuário. É essa coerência que a gente busca em termos da exegese. Então, seja lá o que for que signifique a purificação do santuário em Hebreus 9:23, vamos pensar que ela não tem nada a ver com Daniel 8, ela não tem nada a ver com 1844, ela não tem nada a ver com o Adventismo do sétimo dia dentro da sua concepção. Ok, mas apresente uma noção que faça sentido à luz da linguagem do próprio culto hebraico, a linguagem da própria carta aos Hebreus, para que a gente possa considerar as alternativas à nossa própria compreensão. E aí, se você em algum momento conseguir demonstrar que a sua interpretação é superior em termos linguísticos, em termos contextuais, em termos doutrinários, teológicos, históricos, etc., aí nós poderemos reavaliar a nossa posição. Enquanto você não fizer isso, nós mantemos a nossa posição. E até hoje, tudo o que foi demonstrado contra a nossa fé da parte de teologia católica ou de teologia evangélica nunca conseguiu demonstrar o erro na interpretação da purificação do santuário em Hebreus 9:23. E aí ele fala assim, que dada toda a compreensão da carta em relação aos temas da contaminação, da purificação mediante o sangue, tudo isso nos leva a uma compreensão da carta aos Hebreus que mantém unidade lógica e teológica, certo? Que é isso que nós buscamos manter, não simplesmente um entendimento isolado de textos e frases e noções e ideias, mas uma noção geral realmente do que o autor está argumentando. E o que o autor está argumentando, em nenhum momento em Hebreus 9:23 fere a fé adventista, muito pelo contrário, a corrobora e a embasa. E se você discorda, traga os seus argumentos. É assim que funciona. Então ele continua dizendo o seguinte: afirmamos, portanto, que o significado de Hebreus 9:23 é aquilo que parece dizer, que o santuário celestial requer purificação. O que tal purificação implica não é detalhado, nem mais à frente no capítulo, nem em qualquer outro lugar do livro. Os pioneiros relacionaram os conceitos da purificação do santuário celestial com o julgamento investigativo do povo de Deus. O livro de Hebreus anuncia um julgamento, mas não o relaciona com o conceito de 9:23, a necessidade de purificar as coisas celestiais, com este tema. Então aqui a ideia é a seguinte: bom, o que nós estamos dizendo aqui simplesmente é o seguinte: Hebreus 9:23 fala da purificação do santuário, ponto. Entretanto, é verdade que não existe uma ligação direta do conceito de purificação do santuário com o conceito do juízo investigativo. E aí surge a pergunta, então podemos fazer algum tipo de equiparação dos dois conceitos? Sim, não, por quê? E o que acontece? O William Johnson, ele diz que apesar de não haver uma ligação direta, uma explicação direta da purificação das coisas celestiais como significando o juízo pré-advento, entretanto, a noção do juízo pré-advento e a noção de que o povo de Deus vai passar por um julgamento, mesmo após a obra da redenção, mesmo após a obra da iluminação, que traz ao seu coração a verdade, que Cristo morreu por eles, por cada um e por todos, e etc, e etc, e etc. Então o que acontece? A carta aos Hebreus, ela traz noções de julgamento para o povo de Deus antes da volta de Jesus Cristo, ou dentro do contexto de toda a questão da experiência da salvação. Porque é importante você entender um pouco da polêmica por detrás da compreensão adventista. A noção é que é a seguinte: se eu sou salvo pela fé e eu já tenho fé hoje, não existe nenhum julgamento no futuro em relação àquilo que eu já tenho, que é a salvação. E basicamente a ideia é que o povo de Deus não será julgado.
porque Cristo já foi julgado em lugar do povo de Deus. Então, um segundo juízo seria injusto e seria inclusive uma ameaça ao primeiro juízo. Se na cruz Jesus levou todo o pecado, mas agora eu for julgado de novo, né? Tipo num julgamento pré-advento, e eu for condenado pelo pecado que Jesus já morreu para me salvar, então isso é uma absoluta heresia, isso se levanta contra a obra de Cristo na cruz, isso é um absurdo e etc. Especialmente se você lidar com isso dentro de paradigmas calvinistas, de noção de uma vez salvo, salvo para sempre, e perseverança dos santos e etc., a coisa fica ainda mais gritante. Então, por exemplo, dentro de um paradigma calvinista, toda a compreensão adventista, que inclusive é uma compreensão arminiana, ela é extremamente incompreensível e herética. Assim como o contrário também é verdade. A nossa compreensão do calvinismo é que o calvinismo é absolutamente incompreensível e herético, em certos sentidos, certo? Então, assim, a briga tem que ver um pouco com esses paradigmas mais amplos. De qualquer forma, ainda que Hebreus 9:23 não fale que a purificação do santuário é o julgamento, a carta aos Hebreus não é nem um pouco silenciosa em relação ao julgamento, e trata dessa questão de forma implícita ou explícita em inúmeros textos, vou citar alguns deles para vocês. Então, Hebreus capítulo 2, versos 2 e 3. O autor da carta aos Hebreus argumenta o seguinte: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, o que o argumento do autor de Hebreus está dizendo? O seguinte: ele está levando em conta a história do Antigo Testamento e etc. E dizendo o seguinte: se cada coisa que Deus falou e não foi atendida foi punida, nós que estamos recebendo a palavra da salvação, se a gente negligenciar isso, o que vai acontecer? Nós não vamos escapar. Esse é o ponto da argumentação. Então perceba o seguinte: a salvação é anunciada para pessoas que, em tese, têm a salvação, mas se negligenciarem a salvação, vão perder a salvação, certo? E tudo aqui implica que a experiência de salvação das pessoas vai passar por um processo de julgamento para avaliar a perseverança, a coerência, a fé demonstrada em obras e em amor e em prática e etc., que em certo sentido pode ser confirmada na salvação ou perdida na perdição, ou rejeitada na perdição. Porque se você negligenciar isso que está chegando a você, que Cristo morreu por você, que você tem salvação pela fé em Cristo, por tudo aquilo que Ele é e fez e etc., se você negligenciar isso, aquilo que é mensagem de salvação para você vai te condenar, e você vai ser condenado. E lembrando que nós estamos trabalhando dentro da mentalidade adventista num paradigma arminiano, onde Cristo morreu por todas as pessoas e não somente pelos eleitos. E aí, se quiser discutir esse ponto específico, não é uma discussão entre calvinistas e adventistas, é uma discussão entre calvinistas e arminianos. E ainda que arminianos não concordem com a teologia adventista do juízo investigativo, é importante que eles entendam que esta teologia raciocina de acordo com um paradigma arminiano, por exemplo, da expiação ilimitada. Agora, esse não é o único texto que traz implicações de julgamento e juízo em relação ao povo de Deus e etc. Veja, por exemplo, o capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Existia o perigo de entre os irmãos da igreja existir alguém que está com um coração perverso e incrédulo e que vai se afastar do Deus vivo. Paradigma arminiano, paradigma de perda da salvação, paradigma de apostasia na mentalidade do arminiano de 5 pontos, tá? Não vamos também discutir o arminiano de 4 pontos que acredita na doutrina calvinista da perseverança dos santos, ou que acredita que o entendimento calvinista desta doutrina é bíblico. O que nós discordamos, mas tudo bem. Tudo são discussões que podem ser feitas e, aliás, pouca coisa existe no mundo da teologia a não ser discussões de entendimento, né? Então vamos lá, mas vai continuando a questão aí. Capítulo 4, versos 11 a 13, se diz assim:
Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Olha que questão interessante. Nós temos que nos esforçar para entrar no descanso e não sermos desobedientes. Então, noção interessante aqui, né? O esforço pela salvação, o esforço por não cair em pecado e etc. E aí nós somos advertidos, porque Deus, ele entende quem a gente é no sentido mais íntimo, mais amplo, mais restrito e etc. E nós somos conhecidos por aquele diante de quem todos nós vamos prestar contas. Teologia da prestação de contas, mas espera aí. Num paradigma calvinista, se Jesus morreu por você, você não tem que prestar conta. Mas aqui no paradigma arminiano adventista do livro de Hebreus, aqui você vai ter que prestar conta. É a noção do juízo. O que mais? Capítulo 6, versos 7 e 8. Aqui a Bíblia diz assim para nós: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Aqui existe uma metáfora agrícola para falar de pessoas que absorvem aquilo que vem da parte de Deus e pessoas que produzem espinhos e abrolhos. Os primeiros, os que absorvem, são abençoados. Os segundos, que produzem o mal e que não absorvem essa chuva e essa bênção, são rejeitados, estão perto da maldição e o fim é perdição. Mesmo pessoas que receberam chuvas, da parte de Deus. Interessante, né? Jesus fala um pouco dentro desse contexto também. Deus é bom, Deus ama todas as pessoas, faz cair a chuva sobre bons e maus. Então o problema da salvação não é que Jesus morreu só por alguns, é que alguns não aceitam, alguns não se beneficiam, alguns não produzem um bem em função do bem que Deus fez a eles, e etc. Paradigma arminiano, claro. Capítulo 10, versos 26 a 31. Não vou ler todos os versos, mas está lá, Se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, a expectação horrível do juízo e do fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou a pés o sangue do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A mim pertence a vingança, horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Isso aqui é impossível de ser explicado de forma coerente e correta no paradigma calvinista. É checkmate, acabou. Jesus derramou seu sangue e santificou pessoas, mas ainda assim essas pessoas vivem deliberadamente em pecado, rejeitam o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício por elas, porque o sacrifício já foi feito, não vai ser feito de novo. E essas pessoas que colocaram aí Jesus nos seus pés e calcaram aos pés e profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajaram o Espírito da graça, vão se perder. Isso aqui é apostasia e perdição de alguém que um dia foi salvo pelo sangue de Cristo. Tem julgamento envolvido aqui, porque se você viver em pecado, você vai ser julgado, você vai ser condenado. E como é que você vai saber quem viveu em pecado e quem não viveu? É o julgamento de todo mundo. É o julgamento final, que inclusive uma das suas fases é antes do advento. Porque quando Jesus volta, o mundo já está dividido entre quem está salvo e quem está perdido. Então o julgamento tem que acontecer antes disso. O julgamento vai acontecer depois que um já está salvo e o outro já está perdido. Esse é o paradigma que não faz sentido. Mas o paradigma adventista do juízo pré-advento, do juízo investigativo, não fere em nenhum momento a carta aos Hebreus, muito pelo contrário. Estamos vendo a noção do juízo constantemente colocada dentro dela e a noção lá da purificação do santuário celestial de igual forma. Então, veja bem, Tentar dizer que o adventismo é uma heresia, daqui a pouco você vai estar ensinando o quê? Que a carta aos Hebreus é uma heresia? Olha o que mais, capítulo 12, verso 25 em diante. A palavra de Deus diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala,
Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Porquanto aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. E etc. Okay? Então retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, etc. Então a ideia é a seguinte, você tem que ter cuidado, você não pode recusar quem está falando com você. Deus está falando contigo do céu, você tem que reter a graça, e aí você vai servir a Deus de uma forma agradável. A ideia é, você pode não reter. E tudo isso implica em noção de julgamento. Deus vai julgar se você recusou, se você não recusou. Se você bebeu dessa chuva ou se você não bebeu. Se você produziu erva útil ou se você produziu abrolho. Etc, etc, etc. E por fim, capítulo 13, versículo 17. Obedecei vossos guias e sede submissos com eles, pois velam por vossa alma como quem devem prestar contas. A noção de julgamento e prestação de contas é claramente presente na carta aos Hebreus. Isso demonstra que, ainda que a noção de que Hebreus 9:23, a purificação do santuário, seja a prestação de contas, estas duas noções são bíblicas, estão presentes em Hebreus e fazem parte da teologia adventista, ok? Então veja, o William Johnson ele diz assim, a ideia teológica mínima desta visão por completo é a seguinte, céu e terra estão interligados. E aí ele diz assim, o que acontece na terra tem ramificações cósmicas que tocam o próprio céu. Qualquer separação platônica do reino de Deus e da humanidade foi posta abaixo. Antes, a solução do problema do pecado, quando o próprio Deus assume a resolução do dilema humano, se estende ao coração do universo. Então o ponto é o seguinte, a visão da carta aos Hebreus não é uma visão platônica, não é uma visão de uma radical separação entre céu e terra. Não, o que acontece na terra tem implicações no céu. Jesus falou um pouco sobre isso, que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Se você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Então veja, qual que é a questão? A purificação da terra acontece até o céu, tem implicações até o céu. E a purificação do céu tem implicações até a terra. É uma via de mão dupla que Deus estabeleceu, onde o céu tem implicações na terra e a terra tem implicações no céu. Esse é o entendimento adventista. E quando Deus vai resolver o problema do pecado, essa solução se estende à terra e ao céu. Por isso a purificação do santuário no céu. Uma coisa simples de entender, mas que alguns insistem em não entender. Aí o último parágrafo diz assim, tal concepção é desconhecida de muitos cristãos, mas não dos adventistas. Com a percepção que temos do grande conflito entre Cristo e Satanás, todos vemos a salvação da humanidade num cenário cósmico. Nossos pioneiros viram em Hebreus 9:23 apoio para essa visão, e nós afirmamos que sua percepção básica estava correta. É bem verdade que quando a gente chega nesse tipo de tema, cristãos que raciocinam num paradigma calvinista, ou mesmo num paradigma arminiano histórico, que não leva em consideração aquilo que poderiam ser os avanços exegéticos dos adventistas, de fato eles têm muita dificuldade em entender e aceitar tudo isso e geram infinitas questões e objeções para querer dizer que isso é heresia de qualquer jeito. Entretanto, não conseguem deixar de demonstrar uma coisa muito importante. Por mais que a gente possa ter paradigmas diferentes, ninguém pode acusar o adventismo em relação à sua compreensão de purificação do santuário ou de julgamento pré-advento como algo que não tem a sua base na palavra de Deus. Ah, mas nós não concordamos com essa exegese ou com essa hermenêutica. Tudo bem, nós também não concordamos com a sua exegese, com a sua hermenêutica. E se a gente vai discutir paradigmas exegéticos e hermenêuticos, podemos fazê-lo tranquilamente, sem problema. Agora, em nenhum momento as críticas ao entendimento adventista demonstram, por exemplo, que o santuário celestial não precisa ser purificado. Não é a isso que aponta Hebreus 9:23 e nem Daniel 8:14. Ah, mas tem gente que entende diferente. Tudo bem, tem gente que entende diferente, mas nós entendemos desta forma e não encontramos razão nos argumentos usados pelas pessoas que entendem diferente para rejeitar a nossa própria posição.
certo? E não porque a gente não conhece os argumentos contrários, mas porque não concordamos com o argumento contrário. Inclusive, como funciona a mente do próprio anti-adventista. Eles podem conhecer os nossos argumentos e mesmo assim não concordar, tudo bem. Mas aí é uma briga de hermenêutica, uma briga de exegese, é uma briga de paradigmas teológicos e calvinismo e arminianismo, o arminianismo clássico, o arminianismo wesleyano, toda uma noção do desenvolvimento teológico singular do adventismo e etc. Tudo isso pode ser questionado e é trabalhado. Agora, exegeticamente nossa fé tem fundamento na palavra de Deus e por isso, nesta doutrina, permanecemos.